São 40 minutos de novo, voltou, deixa. Qualquer coisa a gente usa o outro. Bom, gente, vamos lá. Então, da onde vieram as constelações individuais? Na prática, como eu estava falando para vocês, o Bert Hellinger nunca fez nenhum atendimento individual, tá? Ele só atendia em grupo com pessoas. Se a gente for observar hoje, existem pessoas que constelam com cavalos, não sei se vocês já viram, né? Tem pessoas que constelam com cadeira, com objeto, com papéis, né? Agora, as práticas mais comuns são a constelação na mesa, usando esses bonecos ou aquele bonequinho Playmobil, e a constelação na água, tá? Aqui a gente vai se ater aos atendimentos na água e no próximo módulo a gente vai falar sobre o atendimento de papéis, coração, tá? Então, da onde veio essa questão da constelação na água? A constelação na água aqui no Brasil, eu não sei precisar para vocês quem começou, mas eu sei que uma das pioneiras se chama mas antes dela é a Patrícia Naves, tá? E a Silka Maluta também. Moisés, qual curso tu indica se eu quiser fazer? Façam qualquer curso que a Patrícia venda. Os cursos dela não são caros. É Patrícia Naves Garcia, já até falei no outro dia, tá? Os cursos delas não são caros. A Patrícia entrega muito, eu já fiz. Inclusive, depois do curso dela, eu comecei a atender com mais confiança, tá? Então, caso vocês queiram, eu quero fazer um curso de constelação na água, procura a Patrícia. De vez em quando ela faz black, faz promoção. Ela tem curso gravado e às vezes ela faz online, tá? Voltando à Silka. A Silka, ela traz, a abordagem dela, ela traz focando em quê? Na primeira coisa, naquele estudo do Masaru, como é o nome dele? Do Emoto. Isso. Aquele que ele fez um estudo com as partículas de água. Que ele pegou água do esgoto, pegou água de outro lugar e ele foi estudar. Então, o estudo dele era o quê? Que a água, a intenção que a gente coloca na água, ela fica impregnada. Então, se você bota alegria, se você bota confiança, a partícula dela é de uma forma. Se você pega uma água lá de um esgoto, de um rio bem poluído, ela tem um outro fractal, né? E aí, isso tudo, ela traz esse embasamento desse estudo para dizer o quê? Que a água é um condutor vivo, e a gente sabe que ela é mesmo, né? Porque tanto que se movimenta aqui sem que a gente faça nenhum esforço, sem que a gente faça nada, né? Então, a Silka também traz a questão daquelas brincadeiras do período de São João. Para quem mora em cidade que tem rio, já que tem ouvido falar, por exemplo, se alguém se afoga num rio e não encontra o corpo, né? A crendice popular do interior é de que você bota um prato com uma vela no centro do prato acesa e solta no rio. Aonde o prato parar é onde vai estar o corpo, tá? Então ela traz essa questão também do lado folclórico, a Silka. E também ela traz essa parte da parapsicologia. Então talvez por isso que eu não tenha me identificado muito com a Silka, porque eu não gosto de muita coisa misturada. Eu gosto das coisas mais objetivas, entendeu? Mas ela traz tudo isso, eu acho tudo isso muito válido, principalmente o estudo do Emoto, que é assim fantástico, eu já conheci há muitos anos isso, né? E essa questão também do folclore, mas aí ela vai. Assista quando puderem, vocês tiram as conclusões de vocês mesmos, tá? Tem a Silka Maluta e tem a Patrícia Naves Garcia. Tem uma outra também que ela é muito boa, mas ela agora está focada só em dar curso, que é a Dani Flicker. Então, ela é muito boa, mas agora ela só Silka Maluta. A Dani também é muito boa, mas ela agora só curso, treinamento, tá? Então, mas a Patrícia é fantástica, vale a pena vocês conferirem o Instagram dela, tá? Bom, e aí, gente, o que acontece? A gente tem que ver que o movimento que acontece aqui com as pessoas,
Óbvio, como eu falei de manhã, eu vou perguntar, Vitória, o que tu tá sentindo nesse lugar? E ela vai dizer. Regiane, o que tu tá sentindo nesse lugar? Ela vai dizer. Mas quando a gente parte pra cá, pros nossos amiguinhos de trabalho, eles vão conversar com a gente também. Mas não vai ser falando, vão ser se movimentando no campo, tá? E aí a gente vai ter que estar o tempo todo atento para saber o que cada movimento daquele diz, tá? Então, o mais importante do que o movimento do boneco é quando você pergunta para o cliente e ele te diz, olha, é assim mesmo, eu também não estou entendendo, então a posição que eu fico é assim. Você vai dando cada representante que você bota, vá checando com o cliente, tá? Não pensem, não se iludam que quanto mais coisas vocês botarem, vai facilitar a vida de vocês, vai complicar, tá? Por quê? Se você coloca muitos elementos aqui, você vai ter que dar conta de muitas conexões que esses bonequinhos vão fazer entre si. Esse não é o objetivo da constelação. Então você vai botando de um por um. Checou. Ah, Moisés, esse bonequinho aqui não teve conexão nenhuma. Eu posso tirar? Geralmente eu não tiro, porque é um bonequinho que ele fica mesmo afastado. Mas se para vocês, não, eu acho que eu prefiro tirar, você diz, olha, eu não estou sentindo conexão nenhuma aqui com esse representante, eu vou tirar. Deixa aqui, tá? Mas o que acontece no geral é aquele bonequinho que não tem conexão, ele fica mesmo afastado ali e pronto. Ele não vai te atrapalhar em nada, tá? Mas pode tirar? Pode tirar, certo? Então, quando vocês forem fazer as constelações individuais, eu sugiro para vocês que comecem colocando os bonecos sempre pelo mesmo lugar. Então, Moisés, bota pronto. Eu sempre coloco, vamos lá? No centro. Mas aí nesse caso você começa no centro e como é que ele vai sair do centro? A pessoa não vai tirar ele? Não, aqui eu estou usando só para exemplificar, tá? É só trabalho na área. Então, escolha. Eu vou colocar só pelo centro, eu vou colocar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É com vocês. Eu, Moisés, sempre coloco no centro. Tá? Coloca, aguarda o movimento, aí vai checando com o cliente. Vem outra coisa, de novo com o cliente. Não tenham pressa. Reserve. Moisés, eu atendo no lugar que me cobra por hora. Ou então eu deixo 1 hora para cada cliente, deixo 1h15, 1h30. Tá? Tem que ter essa conversa antes com o cliente. Não adianta a gente querer ir de uma vez, que às vezes você sabe, tem constelação que dura 10 minutos, tem constelação que dura 1 hora. Certo? Vamos passando. Bom, uma coisa também que eu não gosto de fazer e eu não acho que seja legal que seja feita é a anamnese. Sabe a anamnese de médico? Sim. Pergunta tudo, fala tudo. Não acho legal. Tem colega que faz? Tem. Se para ele funciona, ótimo. Eu, Moisés, não acho legal, porque eu acho que a gente pode acabar sendo influenciado pelas informações, tá? Então, como eu faço? Já falei para vocês, que a Rani manda, Moisés, eu quero fazer uma constelação. Eu digo o valor, digo qual dia que eu tenho disponível, e aí eu mando para ela, o que você gostaria de trabalhar nessa sessão? Qual o tema principal? Só. Tá? Se eu precisar de alguma outra informação, ou se ela não entendeu, aí eu explico, mando minha página do Instagram para ela, tá? Mas o que eu pergunto pro cliente é isso, tá? E quando é em grupo, às vezes que a pessoa vem sem marcar, às vezes é na hora, a pessoa chega aqui e diz, olha, eu quero olhar para tal coisa, tá? Então, a anamnese não é legal. Eu não acho legal, porque senão a gente fica influenciado por esse bombardeio de informações, tá? Então, a primeira etapa da constelação, a definição do tema. Aí você vai lá e pergunta, Regiane, qual é a tua maior angústia hoje? O que está mais doendo, Fran, em você? Certo? Para onde você quer olhar, Silvana? A pergunta é essa, porque é a pessoa que tem que definir o que ela quer, tá? Então, a definição da constelação tem caneta aqui, ó. Não, pode pegar. Tá? Então, definir o tema. Depois que você definir o tema,
Aí você vai tentar identificar quais são os elementos que estão envolvidos, aqueles que a gente já sabe que estão envolvidos. Por exemplo, a pessoa é casada e tem um filho. Em algum momento esse filho não vai poder entrar nessa constelação, então eu já tenho que me lembrar. Moisés, eu não confio muito na minha memória. Pega os bonequinhos, deixa o cliente escolher lá, tu vai pegando um, vai botando aqui pertinho de ti só para você mesmo saber, entendeu? Não precisa tu falar para ele o que tu tá fazendo ou não. Ah, eu sei que tem um esposo, eu sei que tem um filho, um casal. Eu deixo aqui, porque em algum momento, certo? Identifiquei todo mundo de início, né? Porque pode surgir depois também. Ok. Peçam para o cliente escolher os bonecos, tá? E escolher o boneco é diferente do que a pessoa lá fez contigo e pegar e botar o boneco no campo, certo? Você pode pedir para o cliente botar no campo. Eu não gosto que eles coloquem, porque como eles não sabem, às vezes eles empurram assim, ó. Aí o bichinho sai tipo surfando dentro da bacia. Entendeu? Porque às vezes eles pegam e empurram assim. Então eu digo para ele escolher, mas eu mesmo coloco. Tá? Mas isso daqui depende de cada um, da conduta de vocês. Tá bom? Aí vocês vão observando qual é a relação. Igual eu faço aqui, igual a gente fez de manhã. Por isso eu gosto de fazer constelação em grupo de manhã e dar essa aula de tarde, para que vocês entendam. O que eu vou fazendo? Eu vou checando de um por um. Como é que está agora dentro desse boneco? O que você sente? Olha, o boneco está pertinho, chegou aqui. Como que você se sente? O que esse movimento significa para você? É a mesma coisa, só que vai ser na água. Tá bom? Aí vocês vão fazendo a leitura. Uma coisa importante no campo da água é o seguinte, gente. Você percebeu que ali tem uma triangulação. Formou uma triangulação. A gente sabe que na hora que entrar outra coisinha aqui, esse movimento daqui, ele vai se desfazer, sabe? De alguma forma, ele não vai ficar do começo ao fim igual. Eu identifiquei ali, eu trabalho logo. Já trabalho naquele momento. Vou ficar deixando, botar outro boneco, eu posso perder o movimento aqui e o cliente não vai se lembrar o que aconteceu. Tá? Então eu identifiquei, colou, virou, ficou um na frente do outro. Ou como estava de manhã aqui o da Regiane e o filho, tentando, servindo de escudo para a mãe. Todo mundo percebeu isso de manhã? Sim. Então eu teria que trabalhar o que aqui? Vamos lá, gente. Qual lei? Lei da hierarquia. Porque ele é pequeno e ela que é a grande. Seria para ela estar aqui protegendo ele. E como era que estava de manhã? Ela assim, ó, o tempo inteiro usando ele como escudo. Certo? Aqui na água vai acontecer a mesma coisa. Você percebeu isso? Já faz o movimento aqui. E aí passa para o próximo. Certo? Então, seria esse movimento aí? Já coloca ele no lugar dele. No lugar dele, isso. O movimento seria, ela poderia ver do mesmo jeito, na água. Porque os nossos pais, eles têm que estar atrás da gente, certo? Mas no sentido de quê? De estar dando força, energia, abençoando a gente. Sim. O movimento que nós vimos pela manhã, ela estava atrás dele, mas ela não estava atrás dele como mãe, como protetor. Ela estava usando ele como um escudo para não enfrentar. Mas assim, esse movimento tu não vais fazer só colocando ela para frente. Primeira coisa, falar. Ela tem que dizer. Falar. Meu filho, você pode descansar que eu sou adulto, eu vou resolver. Eu não preciso que você cuide de mim. Gente, frase simples mesmo, tá? Identifiquei isso, fiz, passo pra frente. Passo pra frente. Vai saber a frase que ele fala, não mexe nos bonecos na água, não. Tá? E aí a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo a leitura do campo junto com o cliente. Vou checando. Isso faz sentido? Faz. O da Silvana, né? Que foi a mãe. Apareceu a mãe no final, não foi? Não, de quem foi? Da Fran. Da Fran. Né? Que aí a gente vê a questão do relacionamento. Aonde que a mulher aprenderia a se relacionar com o homem? Com a mãe. Mas o que a Fran aprendeu com a mãe dela? Que ela tem que ser forte,
que ela tem que trabalhar, que ela tem que começar e terminar tudo, não pode ficar esperando por ninguém, né? É um resgate que ela tem que fazer, além da mãe, claro, de honrar, respeitar tudo, mas é um resgate do feminino, que ela não traz, porque a postura dela é a de fazer, de acontecer, entenderam? Então, é a mesma coisa. Primeiro ela ia olhar para a mãe. A gente estava trabalhando o ex-marido. O primeiro marido. Primeiro, já conseguiu. Já sei. Né? Para o cara ter. Né? Eu quero fazer uma pergunta, mas eu não sei se é Pode. cabível para constelação na água. Acho que Pode sim, né? fazer. Por exemplo, uma pessoa é uma chefe e aí ela vai assumir um outro posto no interior agora. Ela queria saber quem ela poderia escolher para ser o subchefe. Aquela pessoa que vai ser o substituto dela, tudo, em uma equipe, mesmo sem ela conhecer as pessoas, ela pode. Usando a constelação? Sim. Porque aí já entra uma questão quase oracular, entendeu? Adivinhatória. Mas assim, ela poderia fazer um movimento, ou ela, ou tu com ela, né? De teste. De teste para ver quem mais se afina com ela, quem mais se aproxima. Teste. Né? Quem mais aí vocês colocariam então o cargo? Mas essa foi uma pergunta boa, tá, gente? Deixa eu tirar aqui porque fica legal pra gente visualizar, tá? Tá. Vou pegar o gancho da tua pergunta então, tá? Porque eu fiquei meio confuso quando essa pessoa me perguntou isso. Não tem problema. Bom, então vamos supor, você tem uma chefe, né? Uma pessoa que vai assumir uma chefia agora. Isso. E aí ela tá montando a equipe, Isso. né? Então, A primeira coisa assim que ela fica com dúvida é essa. é quem vai ser o sub, né? Então, você pode colocar alguma coisa para representar o setor primeiro, a unidade, tá? E aí, claro, ela como chefe, ela tem autoridade para constelar esse setor, Certo. certo? Tem. E aí, bom, esse é o setor, e aí eu vou pegar um completamente diferente, deixa eu ver, eu vou pegar o azul, esse. Esse daqui é o cargo de subchefe, Certo. tá? E aí você pode ir por tentativa. Primeiro você vai fazer o movimento aqui com esse boneco que está representando o cargo, o local de trabalho, o local de trabalho, o setor. Fiz aqui, entendi, não, eu que sou a chefe, eu agora vou assumir esse daqui com afinco, com honra. Porque você tem que. O que move a constelação é a honra. Então eu vou honrar o trabalho que já foi feito aqui. E eu estou pedindo permissão para todo mundo que já veio antes, para que eu possa fazer do meu jeito e tal. Fiz o trabalho aqui com o setor, Unidade, sim. com a unidade. Aí, posso deixar o setorzinho aqui de lado, dentro do campo? Posso. Aí você vem com o cargo. Eu agora, dentro das minhas atribuições, eu preciso identificar quem vai ser mais contribuição para este cargo de subchefe na minha ausência, Sim. quando eu não estiver. Aí você bota esse. E aí, Moisés, a gente tem 3 opções. Sim. Tem o fulano, tem o ciclano, tem o tal. Vai ver de um por um como eles se comportam. Certo. Certo? O que mais ficar mais fluida a energia, O que tu chama de mais fluida energia? Que vai pode tudo pra ficar dentro pertinho, dela, pra ficar unidade. pertinho, vocês vão ter que ir sentindo, vai ficar mais próximo do cargo, e aí vai chegando com ela, o que você sente com fulano? Ela vai te dizer, tá? Porque tu pode colocar um bonequinho aqui, e ele pode simplesmente chegar aqui, Virar de olhar, costas. não quero isso, Entendi. entendeu? Entendi. E aí, nesse sentido, daria pra Se não fazer, deu nela, boneco. na chefa. Sim, tá tudo certo. Tudo certo, porque a decisão final vai ser dela. Aí Tá em esse final sintonia. é sintonia, né? Isso. No Tá? cargo e com ela. No Exato. triangular vai ser tudo legal. Tudo legal, porque ela que dá a voz de comando é dela. Ah, perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Todo mundo entendeu? Esclareceu. Muito bom. Beleza. Tava sem. Bom, aí o próximo tópico que eu ia falar era a busca da solução, né? Que a gente já utiliza o próprio exemplo dela. Então, quem ficar mais próximo, nesse caso aqui que ela trouxe, pode ser tanto próximo do cargo, próximo da chefa,
próximo do setor. Quem se coadunar mais aqui com isso seria a solução para aquele Sim, caso. seria melhor a Isso. pessoa. Tá? Entendi. Mesmo que se ela não conhecer pessoalmente as pessoas, mas ela sabe, eu tenho essa É, possibilidade. porque já deve ter vai ter um nome, recebido um né? currículo, indicação, alguma É. coisa, né? Com certeza. Entendi, tá bom. Certo? Obrigada. Aí tu pode fazer esse movimento com ela, tu diz, olha, aqui é uma, né? Nesse caso aí, eu acho que ainda seria melhor ali. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Mas tu vai Mas ver, ainda doutor não sei Sá. fazer Tu Agora, vai ver. na dúvida dela, por exemplo, a pergunta dela. E aquela pessoa, vamos supor que sejam 3 nomes, né? Uhum. E tem o mais velho. Tu queria usar pela hierarquia. Não, eu não sei se também pode se levar em consideração isso. Ah, esse aqui tem mais tempo de serviço. Porque na constelação na água, a gente vai perceber se também o boneco está afim daquele trabalho. Isso. Né? Essa é a responsabilidade. Vai ficar mais próximo, né? Eu acho que eu não entraria pela hierarquia, não. Eu iria pelo mesmo. Quais são as opções? Fulano, fulano, fulano. Aí a gente ia vendo de um por um. Porque assim, é um cargo que ele é um cargo, como é que se Comissionado, diz? né? É por meio de nomeação e É, recomendação. volátil, entendeu? É. Então a honra fica um pouco comprometida. Porque não tem aquela questão do. Mas aí É mais pela indicação e digamos mesmo. que a honra ela honrou na hora que ela. Recebeu o cargo e entregou. Não, na hora que ela assumiu e honrou o que já tinha sido feito. Isso. Eu iria mais assim, pelo. Não de quem veio primeiro. Não de quem veio primeiro. Quem veio primeiro usa mais ainda. Porque quem veio primeiro aqui. Mas Mas a por coisa exemplo, por exemplo, no campo você colocado em primeiro, por exemplo, você tem 3. Isso. E aí você deu empate, por exemplo, eu estou complicando. Não, lembra só que a decisão final sempre vai ser dela. Essa aí é a escolha dela. É, escolha dela. Por isso que a gente tem que saber como que ela se sente com relação a cada um. É verdade. E também não vai dizer que quem veio primeiro vai querer ser carne. Isso. Às vezes a pessoa vai querer ser Exato. É. Certo? Certo. Então, você vai fazendo a leitura de campo até encontrar a melhor solução para aquele cliente, né? Que seria, assim, a palavra milagre ou representante, a solução mesmo do problema, tá? Geralmente, eu vou explicando durante a constelação. Eu não deixo para explicar no final justamente porque o movimento está acontecendo o tempo inteiro, Sim. certo? Mas, caso vocês sintam necessidade, vocês podem até remontar a constelação do lado da mesa, com os outros bonequinhos, para explicar para o cliente, tá? Geralmente, eu já vou, a cada passo que eu vou fazendo, eu já vou explicando, tá? Porque eu sei que às vezes abre a porta, às vezes respira, o bonequinho anda, então eu vou explicando ao passo que está acontecendo. Como quando eu estava pensando, os bonequinhos. Né? Às vezes a pessoa respira bem em cima, então é isso, tá? Até botei, tá aí também, tá? Se necessário, remontar a constelação na posição de solução, para que o cliente visualize a solução. Então, às vezes você pode fazer, monta do ladinho de novo e diz, olha, fulaninho, quando você entrou aqui, você estava, vou usar aqui o exemplo da Carla, tá? Da Silvana. Vocês estavam assim, um de frente para o outro, mas o fulaninho, Fábio, o olhar dele era de raiva ainda, de desapontamento. E aí, isso aqui se vocês não explicaram na hora, tá, Fran? Aí você pode remontar só para poder fixar aquilo no cliente. Aí quando eu pedi para que alguém representasse o amor também ficou de frente para ele, mas ele permaneceu resistente. Então eu pedi que entrasse outra pessoa representando a compensação que ele nunca fez, ele nunca exigiu, né? E aí foi quando realmente as coisas se acabaram. Você pode fazer isso. Eu, Moisés, vou fazendo logo no decorrer. Está acontecendo a constelação, eu já estou explicando para o cliente. Vocês já viram aqui eu fazendo, né? Validando, né? Já vou logo, Validando, exato, né? já vou logo fazendo, porque às vezes pode ser uma constelação que entre várias coisas. Tá bom? Até aqui tá ok para vocês? Sim. Frases de cura.
Não precisa decorar frase nenhuma. E não precisa também, ai não, porque eu quero ser aquela, tal. Às vezes é muito simples, é olhar aqui, olha, ainda usando, tá? Eu vejo a sua dor. Eu sei que para você foi muito difícil e eu reconheço que eu errei, mas eu só posso carregar a minha parte da culpa. O restante eu deixo com você. Para uma pessoa que está há 15 anos sem poder falar isso pro marido, ela vai em 15 minutos só. Não, eu estou me sentindo melhor, Moisés, eu agora vou fazer alguma coisa com isso. Precisa de mais do que isso? Não precisa, gente. Tá? Não precisa, porque a pessoa toma consciência. Gente, eu estou 15 anos batendo na mesma tecla, parece um piano quebrado. É o empoderamento, né? Tá? Então, não precisa, porque tem que ser a frase tal. Não. Não veio nada para me falar. Meu Deus, eu fiquei nervosa. Agora o que eu vou fazer? Minha amiga, escolhe bem aqui uma carta. Pensa aí no teu marido, escolhe uma carta. Essa daqui caiu no chão, já entrou na tua constelação, ó. Agora eu assumo o meu lugar. Fala aqui pra ele. Fecha os olhos. Agora tá bem. Tá bem aqui. Agora eu assumo o meu lugar. Fecha os olhos. Imagina aqui o seu marido de frente pra você e diga: eu agora assumo o meu lugar. Eu vou fazer somente a minha parte. Entenderam? Gente, não tem dificuldade de fazer isso daqui. E vocês não vão conseguir prejudicar ninguém fazendo uma constelação. Com o que vocês aprenderam, não. Não dá para prejudicar. Se você não ajudar, você não vai prejudicar ninguém. Não se preocupem com isso. Tá? Então, se a pessoa chegar cá, eu quero olhar, vamos, bora lá, quer? Bora. Leva seus bonequinhos com a sua bacinha de água e faça, tá? Confie no campo, o campo vai mostrar. O campo vai mostrar. Seja na água, seja em grupo, ele mostra, tá? Basta ter um pouquinho de paciência e, óbvio, treinar. Porque se vocês não treinam, como é que vocês vão entender as dinâmicas? Caiu? Essa aqui é pro grupo. Eu agradeço por tudo como foi. Nós agradecemos por tudo. Exato. As cartinhas já estão molhadas. Moisés, tu vai fazer em algum momento a gente sendo, por exemplo, tu, o constelador, e tu dando feedbacks pra gente do que a gente poderia melhorar. Vamos na água, vou ensinar. Vou acompanhar, vocês vão aprender uns dos outros aqui. Porque isso eu acho legal também. Vamos. Porque aí a gente, né, aprende como. Tá no script. Tá no script. Viu? Inclusive nós vamos começar hoje. Opa. Bom, frases de cura, ficou claro para vocês? Então não é a frase, tá? Não é a frase que eu falei, a frase. Não. É o que liberou o cliente, pode ser só eu vejo você. E Moisés, uma dúvida. Eu fiz uma vez a constelação, atendi, né? Uhum. E a pessoa era com a mãe. Na verdade, assim, chegou, era um problema, mas a raiz era com a mãe. E se fez as falas, né? Ela se colocando porque ela estava desse tamanho e a mãe, né? E ela não conseguiu verbalizar. Aí no final é engraçado, mas assim, ela saiu. Engasgada. Assim, engasgada, nesse sentido dela não conseguir fazer uma movimento. Aí eu expliquei, né? Que era preciso, que mesmo que a mãe não tivesse dado nada, ela estava sendo gerada, ela foi gerada, né? É aquela coisa que a gente já conhece, né? Ela está aqui, nesse momento é uma mulher feita. Então, a questão das moedas, né? A gente já agradeceu o que recebeu. E aí leu a carta, sempre cai exatamente o que precisa, mas eu senti que ela, assim, se deparou com aquela realidade de olhar para a mãe como grande e ela como pequena, de precisar, mas ela não conseguiu fazer o movimento. Aí saía um processo.
Isso daí é o próximo tópico aqui, ó. Resolução, comprometimento do cliente com o que se mostrou ou nova postura a ser adotada. A tua parte como consteladora tu fez, tu trouxe luz para a questão que ela te veio trabalhar, tá? Agora, se ela vai permanecer do mesmo jeito ou não é contigo. Moisés, eu fiz isso com uma, eu disse te levanta aqui, aí te curva perante a ela. Eu me curvo, por exemplo, eu me curvo. Ela só conseguiu fazer isso com a cabeça. De curva perante a ela, eu só consegui até aqui. Só para ter uma noção, tá? Depois de muito, ela só fez isso. Tu não consegue, jeito nenhum. Tem que conversei depois com ela, não aceita. Então, a resolução é fazer a pessoa entender o quê? Agora eu tenho que me comprometer com isso que eu vi. Porque o que adianta aqui a nossa amiga ver, ela viu o que é que faltou aqui para esse caboclo, tá tudo bem. Ele ter feito uma compensação. Podia ser, gente, qualquer coisa. Podia ser até uma coisa que fosse vergonhosa para ele, para ela, mas ele não fez nada. Entendeu? Então, esse não fazer nada dele está fazendo o quê? Ele está se achando o tal, como se ele estivesse na bola da vez. Entendeu? A postura que ele está é essa. Ela fez coisa errada, ela foi pego fazendo coisa errada e eu estou com essa carta na manga. E agora ela também tem que ter uma nova postura, né? Né? Então, quer dizer, qual seria? Meu amigo, o que tu quer? Vamos resolver isso. Eu não vou passar mais 15 anos, 20, quantos anos é de casamento? 25. Vou passar mais 25 anos nisso. Certo? Muito bem. Moisés, agredir a pessoa pode ser uma compensação? Pode, mas é bem primórdio, né? Bem nos primórdios. Não, estou pensando assim, das pessoas que reagem Não dessa basta forma. Não, É. Né? Será que não deveria ser? Não, e Se também- ficar tudo o quê? E também a forma. Eu acho até que pode ser, por exemplo, quando aconteceu, eu tinha medo. Eu trancava no quarto sozinho com meu filho. Porque eu não conseguia adentrar a pessoa, eu não sabia qual ser, entendeu? E assim, se não poderia ser já uma compensação e ela estabelecer para ele que a compensação já foi paga, tudo que ela sentiu de Mas de lembre-se angústia em relação- que quem exige a compensação é a vítima. A vítima, muitas aspas aí nessa vítima. Ele é que tem que dizer o que seria a compensação para ele. Tá? Ok. Na parte teve um homem que fez isso com a mulher. Daí ele descobriu. Aí ele pegou ela no fraga. Aí tinha um dinheiro lá em cima. Aí ele, aliás, ele mandou o rapaz tirar quanto é que ele tinha no bolso. Aí o Então esse rapaz- daí ainda lucrou, né? Literalmente. Aí ele mandou, não, mas olha o que ele fez. Ah, Pode tirar todo o dinheiro e pagar ela. vixe. Aí ele mandou pagar e ele deixou o dinheiro em cima lá da mesa lá da sala. O que é que ele fazia, Moisés? Ele chamava os amigos dele para beber, ela tinha que servir eles e ficar lá. Aí ele assim, conta aí para eles como é que tu conseguiu esse dinheiro. Ela passou vários meses com ele até que ela não aguentou. Ela saiu. Não, porque isso é humilhação, isso aí já não é compensação. Então. Isso aí já foi a- Mas ele não exigiu alguma coisa em troca? Exigiu. E aí, ela aguentou a troca? Não, porque foi a mais. É por isso que eu falo pra vocês, a compensação ela tem que ser um pouquinho antes. Porque se eu faço a mais, tá? Tu perguntaste isso uma vez. Se eu faço a mais, ou das duas uma, quando vier a rebordose também vai ser a mais, ou então é porque eu não quero mais aquilo. A pessoa vai, ó, vazar. Mas se eles tivessem ficado até no dinheiro, tava bom, né? Até Tava bom. Só lembrando assim, quando ela passava daqui. Podia falar pra ela, mas Bom, vamos lá. No material, além daquele outro que eu coloquei para vocês, que é só de frases, que é inclusive da Silca, eu botei aqui, tem mais outras frases, tá? Tem para
caso de exclusão, aborto, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de casal, frase geral, tá bom? Essa observação aqui do amor à transgressão, a gente falou naquela aula do movimento interrompido. Vocês vão ouvir alguns consteladores usando o termo amor à transgressão, que seria o quê? Ir além daquela limitação que eu tenho, tá? O amor à transgressão é como se ele fosse assim, apesar do amor interrompido, daquele trauma que eu tive, que aconteceu comigo, eu consegui superar e ir pra frente. Estou aqui, tá? Tá bem explicadinho aqui, ó. É o contrário do movimento do amor interrompido, tá? Vamos ver. Até aqui tá ok para vocês? Sim. Tá bom. Eu vou parar porque